E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson, professor de História de vocês. Não sei qual é o vídeo que vocês estão vendo primeiro, se vai ser o de Brasil ou aqui o de geral, mas dando a mesma orientação que eu dei no vídeo passado. Como na semana passada o meu filho nasceu, então o professor Dedé deu as duas aulas, nessa semana serei eu as duas aulas, certo? Então uma aula à frente de História Geral, a outra aula à frente de História do Brasil, beleza? Como eu falei para vocês, meu filho acabou de nascer, então se vocês escutarem um chorinho, né, é o Gabriel participando da aula, tá certo? Vamos lá, gente. Então, essa primeira parte, semana 6 e 7, Revolução Científica, Iluminismo, Revolução Inglesa, Americana, Francesa e Era Napoleônica. Vamos, que tá chegando a hora, certo? Vamos focar em resolução de questão. Então, questão 55 da página 13. Abra aí, dê um pause, abra e vamos seguindo. Leia o texto abaixo sobre a humanidade. A preocupação de Kepler é principalmente uma. Ele pretende demonstrar não só que este sistema de planetas, um dos quais nos encontramos nós homens, acha-se no lugar principal do universo, ao redor do coração do universo que é o Sol, mas também em particular que nós homens nos encontramos naquele globo que se destina inteiramente à criatura racional mais importante e mais nobre entre as corpóreas. No trecho acima, o autor Paulo Rossi tem como objetivo de estudo a chamada Revolução Científica do século XVII, que mudou significativamente a estrutura do pensamento humano por meio de várias inovações, tanto no campo tecnológico quanto no campo filosófico. Sobre esse movimento pode-se afirmar que, letra A, na época, devido ao desinteresse da sociedade, não havia incentivo à pesquisa científica. Gente, havia sim, né, incentivos, até mesmo da própria Igreja Católica, alguns reis, alguns comerciantes, né, muito interessados nisso também, beleza? Letra B. Galileu Galilei e alguns indivíduos por si só, né? Letra B. Galileu Galilei, quando afirmou que os planetas, incluindo a Terra, giravam em torno do Sol, recebeu apoio de diversos segmentos da sociedade, como a Igreja. Gente, isso é clássico, né? Todo mundo sabe que Galileu Galilei foi perseguido pela Igreja Católica, não foi morto, certo? Ele teve que renunciar às suas ideias publicamente, mas depois, né, voltou, enfim, continuou com suas ideias. Letra C. Em pensadores como Bacon, Newton e Kepler, percebe-se uma tendência acentuada ao aristotelismo e à escolástica medieval, que se baseia na observação máxima da natureza. Gente, o aristotelismo, né, e a escolástica vem da reflexão, né, a gente lembra lá do trivium, do quadrivium, né, do debate, mas esse o metódico indutivo, né, não está no aristotelismo nem na escolástica medieval, beleza? Está mais no método científico que vai surgir posteriormente, a partir da observação e do empirismo, ok? Letra D. Uma das preocupações foi a criação de métodos de explicação racional dos fenômenos da natureza, né? Então, mais do que a filosofia, mais do que a teologia para explicar a natureza, se busca modelos matemáticos racionais para explicar a natureza, né? Letra E. Uma das teses derrubadas na Revolução Científica foi o heliocentrismo, que colocava a Terra e o homem no centro do universo. Tudo errado, né? O heliocentrismo ele foi posto lá nessa Revolução Científica, e o heliocentrismo não dizia que o homem e a Terra estavam no centro do universo, sim o geocentrismo, né? O heliocentrismo falava que era o Sol no centro do universo. Ok, gente? Então, letra D. Show, passamos. 53 da página 13. No amplo conjunto de transformações ligadas ao advento do mundo moderno, destaca-se um fenômeno que pode ser chamado revolução científica. Tal processo, relacionado ao trabalho de homens como Kepler, Copérnico e Newton, entre outros, levou a profundas mudanças nas concepções acerca da construção de saber. Considerando-se as condições que tornaram possível o advento da revolução científica, é correto afirmar que: letra A. A renovação da ciência foi estimulada pela queda do absolutismo russo, que abriu a Europa Oriental ao contato com o Ocidente. Veja só, gente, o absolutismo russo só vai cair de verdade com a Revolução Russa, em 1917, ou seja, no século XX.
Beleza? B. As descobertas da ciência moderna se tornaram viáveis a partir de uma postura de completo rompimento com o passado. Não, gente. O homem moderno, apesar de querer se fazer diferente do homem medieval, ele traz em si várias permanências do medievo. É tanto que Isaac Newton diz que o conhecimento que eles constroem, ele se dá sobre os ombros dos gigantes. Então, ele se apoia em ombros dos gigantes. Quem são esses gigantes? São os medievais, certo? Então, não rompe com o passado. Letra C. O trabalho dos cientistas foi facilitado pelo processo de crescimento da influência exercida pela Igreja Católica. Gente, por mais que a Igreja Católica, em vários aspectos, tenha proporcionado incentivos a cientistas nas universidades, né, em centros de pesquisa, não está relacionado esse aumento da influência exercida pela Igreja Católica com a facilidade do trabalho dos cientistas, certo? Em alguns aspectos vai ser até inversamente proporcional. Letra D. Os avanços científicos foram estimulados pelas tendências humanista e racionalista emergentes na época. Exatamente, gente. Então, o humanismo e o racionalismo, né, dentro lá o racionalismo dentro da proposta humanista, né, como uma nova forma de ver o mundo e ver a si próprio, o indivíduo, né, que surge no Renascimento, que tem as suas raízes lá no Renascimento urbano e comercial, na Idade Média, e que vai se fortalecer ainda mais na Revolução Científica e nas revoluções liberais posteriores. Letra E. As práticas do experimentalismo e da observação defendidas pela escolástica, novamente, a escolástica não defende essa questão da observação, foram fundamentais para o entendimento dos fenômenos sociais a partir do século XVII. Então, letra D. D de dado. Revolução Inglesa. Que é ilegal, questão 54, página 13, que é ilegal que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento, que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento sobre pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferente dos designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados respectivamente em... Gente, a Inglaterra, desde lá do século XIII, com João Sem Terra, a Carta Magna, tem uma relação dessa elite burguesa, né, que forma o parlamento, associada a alguns setores da nobreza. E, e esse grupo ele forma uma força política que limita o poder do rei, certo? A Revolução Inglesa, né, que vai acontecer, vai ser a consolidação desse sistema político parlamentarista, beleza? Então, a peculiaridade inglesa e o regime político. A gente matava essa questão aqui só pela segunda. Teocracia? Não. Absolutismo? Não. República? Não. Parlamentarismo? Sim. Presidencialismo? Não. Então, letra D, sem medo. Peraí. Não. Gente, perdão. É o regime político que predominava na Europa continental, certo? Então, dá a mesma coisa, né? Não é a teocracia, é o absolutismo. Né? O parlamentarismo é o que predominava na Inglaterra. Então, letra A, redução da influência do Papa, teocracia? Não. B, limitação do poder soberano? Essa é a peculiaridade inglesa. Essa peculiaridade inglesa se chama parlamentarismo, que limita o poder soberano. E o regime político que predominava na Europa continental é o absolutismo. Beleza? Letra B, gente. Certo? Desculpa aí. Letra C. Ampliação da dominação da nobreza, república, não. Expansão da força do presidente, parlamentarismo. O presidente aí não é nenhuma figura presente ainda no contexto. Letra E. Restrição da competência do Congresso e presidencialismo também não. Então, letra B. 55, página 13. As revoluções inglesa e francesa, além de outras peculiaridades, são notórias como canteiros de ideologias,
particularmente ideologias populares de protesto. Uma característica comum às revoluções inglesa e francesa é terem ocorrido num período pré-industrial em que a luta pelo poder ou pela sobrevivência, seja pelo controle do Estado ou por objetivos mais limitados, não se limitava a dois adversários apenas. Em cada uma dessas revoluções esteve presente um elemento popular adicional que também lutava por um lugar ao sol. Comparando as revoluções burguesas inglesas e francesas, é correto afirmar: letra A. Ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, na França o processo revolucionário levou ao fortalecimento da pequena nobreza, que era marginalizada durante o antigo regime. Gente, essa pequena nobreza inicialmente ela vai se associar, né, aos girondinos, mas não é fortalecida, tá? Então o que vai acontecer é uma mudança realmente de paradigma e aí a gente vai ter aí o terceiro estado, né, se sobressaindo e retirando de cena, né, todos os atores vinculados à nobreza. Tá? Letra B. Na Inglaterra, a luta contra o absolutismo diferenciou-se da trajetória revolucionária da França, pois possibilitou que os anseios populares fossem atendidos pelo novo regime. Gente, a Inglaterra ela se caracteriza por um movimento que tem participação, obviamente, popular, mas coordenado de maneira é, muito bem ligada, muito bem articulada pelos setores da alta burguesia. Né? Essas demandas populares elas não vão ser aceitas pelo novo regime, beleza? Ao contrário da Revolução Inglesa na França, a Revolução foi marcada pelas disputas religiosas e pela... Ao contrário da Revolução Inglesa na França, a Revolução foi marcada pelas disputas religiosas e pela ausência do apoio popular, principalmente dos camponeses que ficaram inertes diante dos acontecimentos. Gente, na França a gente vai ver muita participação popular, muito. Esse é até um dos elementos que fazem da Revolução Francesa ser tão volátil, digamos assim, né? De tantas modificações. Eram muitos grupos sociais envolvidos, né? Nós tínhamos os sans-culottes, nós tínhamos os camponeses, né? Nós tínhamos os jacobinos, os girondinos, né? Nós tínhamos setores da nobreza também envolvidos, né? Elementos externos, né? Da França também envolvidos, então havia sim muita participação. A Revolução Francesa foi seguida por um forte processo de industrialização no país, enquanto na Inglaterra a Revolução, por ser um processo meramente político, provoca uma estagnação econômica, justamente o contrário, certo? Letra E. Diferente do que aconteceu na França, a Revolução Inglesa cria condições para o fortalecimento do parlamento, no qual os interesses da burguesia em ascensão estão representados. Gente, lá quando vem o Guilherme de Orange, né, e ele assina lá a Constituição que dá o poder, né, ao parlamento, na Câmara dos Lordes, à Câmara dos Comuns, e lá estão representados os setores da burguesia, certo? Então forma-se aí uma monarquia constitucional, beleza? Então, letra enquanto a Revolução Francesa vai formar uma república, não é? Vamos para o Iluminismo. Tanto a Revolução Inglesa quanto a Francesa, elas eram fortemente influenciadas pelo Iluminismo, certo, pessoal? Questão do Enem, questão 56 da página 14. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Entre o século XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de... Olha só, gente, vendo aqui só a referência, o Pierre Anderson, né, o mercantilismo, e o Adam Smith, a riqueza das nações, lembrando lá do liberalismo, tá? Então, letra A, valorização do pacto colonial, combate à livre iniciativa. Não existia esse combate no liberalismo, certo? Era favorecimento da livre iniciativa. B, defesa dos monopólios régios pelo mercantilismo, sim.
Apoio à livre concorrência pelo liberalismo? Também sim, certo? Letra C. Formação do sistema metropolitano? Sim, no mercantilismo. Crítica à livre navegação? Não, no liberalismo havia um apoio à livre navegação. D. Abandono da acumulação metalista no mercantilismo? Não. Mercantilismo, o metalismo é uma característica essencial do mercantilismo, beleza? Estímulo ao livre comércio no liberalismo? Sim, mas a letra D, incorreta. Letra E, eliminação das tarifas alfandegárias no mercantilismo? Não, lembrando lá do protecionismo, que é uma característica do mercantilismo. Incentivo ao livre cambismo no liberalismo? Correto, mas aí fica a letra B. Questão 58 da página 14. O século XVIII não se confunde totalmente com as luzes. As luzes excedem o século. Parte do século escapa-lhes. As luzes são o século XVIII duradouro, o que faz parte do nosso patrimônio. O século XVIII, que antes do mais se inscreve nas palavras, partir das palavras, partir do essencial. São palavras essenciais do século das luzes, ou seja, do iluminismo. Letra A, internacionalismo, razão, messianismo e cientificismo. Messianismo não, gente. Internacionalismo não havia essa ideia tão expressa no iluminismo e internacionalismo. B, progresso, obscurantismo, cientificismo e teocentrismo. O obscurantismo está dentro do vocabulário do século das luzes no que se refere ao que não é luz, né? O obscurantismo, a superstição, a fé, né? E o teocentrismo também seria essa ideia de que uma sociedade com um centro, né, centrada na ideia de Deus, né, da religiosidade. C. Superstição, empirismo, sensualismo, messianismo. Messianismo não. A superstição está dentro do vocabulário, mas não é algo que é a essência do século das luzes. Letra D. Socialismo, razão, progresso, superstição. Socialismo só vai vir no século XIX, pessoal. Se liga. Letra E. Racionalismo, cientificismo, progresso e esclarecimento. Exatamente, gente. Então, essas ideias, né, da razão, da ciência, do progresso e do esclarecimento surgem aí no século XVIII com o advento do iluminismo. Show? Que eles são herdeiros, certo? Eles não inventaram muita coisa, não, mas eles se acham demais. Show? Vamos para a Revolução Americana. Revolução Americana, que pode ser chamada também de independência dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Também muito influenciado pelo iluminismo, também com suas relações com a Revolução Francesa. Vamos entender um pouquinho mais. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Então, o poder emanava do povo, né? Iluminismo puro aí. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com mais vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. Não, gente, o iluminismo é um princípio filosófico, né, um ideal que estará presente tanto no movimento de independência dos Estados Unidos como na Revolução Francesa. Show? Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americano no apoio ao absolutismo esclarecido. Gente, lembrando o que é o absolutismo esclarecido ou despotismo esclarecido, é aquela ideia de que monarcas absolutistas se apropriavam de ideias do iluminismo para modernizar sua administração. Nem a independência dos Estados Unidos, nem a Revolução Francesa apoiavam esse tipo de prática. Eles queriam, de fato, uma ruptura com o absolutismo. Show? Letra C.
Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Bonita essa, guarda no coração. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Gente, a independência norte-americana aconteceu antes, isso está lá no texto. Show? Letra E. Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Gente, a Revolução Francesa ela vai exercer influência sobre o processo de independência das colônias ibéricas, mas não é pelo rompimento do Pacto Colonial, é mais por um aspecto da expansão napoleônica, né, e a fragilização do sistema colonial, tanto espanhol quanto português, que vai gerar um processo de emancipação política na América Ibérica, ok? Não é por causa da Revolução Francesa diretamente com o rompimento do Pacto Colonial. Show? Então, letra C de coração. No 63, página 15. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmos, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Em agosto de 1776, ali em cima é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Em agosto de 1776, Harry, escravo de propriedade de George Washington, fugiu em direção ao território ocupado pelas tropas britânicas, atraído pela promessa de liberdade feita pela Inglaterra. Em julho de 1783, embarcou num navio inglês e partiu junto com as tropas vencidas em Nova York. Outros 2.774 negros embarcaram com ele. Harry Washington, como foi registrado, passou a viver numa comunidade de negros livres na província de Nova Escócia, Canadá. A leitura dos trechos acima permite afirmar que a luta pela independência das 13 colônias britânicas na América do Norte gerou intensos combates nas cidades e grande imigração de pessoas para o continente. Não fala isso no texto. B. Excluiu determinados grupos sociais das prerrogativas humanas defendidas pelos ideais de um movimento. Gente, isso mesmo. Né? A gente vê na Declaração de Independência dos Estados Unidos que todos os homens são criados iguais. E aí a gente vê na prática que menos os negros. Né? Então, o George Washington, que foi um dos signatários, né, dessa declaração, ele tinha escravos. E aí a gente pode entrar numa série de debates como era normal na época, né? Não há nada de mal nisso, mas o fato é que os negros, já no século XVIII, onde já havia, né, um movimento abolicionista em vários lugares, né, inclusive até em Portugal, né, já tinha, mas nesse contexto da Declaração da Independência dos Estados Unidos, eles não são tidos como humanos, né, como homens dotados de direitos, e sim como propriedade. Isso vai reverberar lá na frente, né, na questão da escravidão, nas colônias do Sul, enquanto as do Norte vão abolir, né, o lugar do negro na sociedade americana e uma série de outras propostas, entre elas até de mandar os negros de volta para a África. E aí foi constituído um país chamado Libéria, na África, formado por esses negros expulsos dos Estados Unidos, né, devolvidos para a África, né? Uma coisa bem louca, mas que se pensou fazer aqui no Brasil também. Então, letra B, bonitona. C. Eliminou a possibilidade de convivência pacífica entre britânicos e estadunidenses no mesmo continente. Não, gente, não eliminou as possibilidades. D. Estendeu o conceito de cidadania às populações que ocupavam o continente antes da chegada dos europeus. A gente vai ver que a relação dos americanos com os nativos indígenas daquela região, que inicialmente foi uma relação de acolhimento dos nativos para com os colonos, no período da expansão para o oeste, né, o Destino Manifesto, né, os pioneiros, a conquista daquelas terras ali, que era quase um mandato divino, né, eles se viam como enviados, se viam como o povo de Deus, né, conquistando Canaã e tal.
e era passando por cima dos indígenas e matando mesmo, né? E roubando aquelas terras, assim como foi o processo aqui no Brasil, né? Letras E, concedeu cidadania aos negros que haviam conquistado a liberdade graças às leis abolicionistas na época. Não, a gente vê isso no texto. Show, então, letra B. Vamos de Revolução Francesa. Questão 66 da página 16. Observe a imagem a seguir. Nós temos aqui um quadro famoso do assassinato, né, de Marat, de Jacques Louis David, produzido no contexto da Revolução Francesa. É um documento da letra A, atuação violenta do Tribunal Revolucionário durante o terror jacobino contra os inimigos do povo. Gente, Marat era um líder jacobino, certo? Que foi assassinado, e o terror, né, o terror jacobino, o Tribunal Revolucionário, onde se destaca o Robespierre, foi um período de governo dos jacobinos, ok? Letra B, execução do rei francês acusado de traição nacional decretado pela Assembleia Revolucionária. Gente, o rei Luís XVI ele foi morto, decapitado na guilhotina, né? E não era o Marat, ok? C, estratégia de ascensão política de Napoleão Bonaparte, marcado pelo assassinato de seus rivais. Apesar de ter havido um expurgo, né? Essa não era a principal estratégia de ascensão de Napoleão, ok? Isso vai acontecer, esse expurgo vai acontecer para manter Napoleão, né? Ele se manter lá. Letra D, violência repressora do absolutismo francês contra as vozes críticas e contestatórias ao regime. Essa violência do absolutismo, ela acontece, ela sempre aconteceu. Na Revolução Francesa ela vai ser contestada, ela vai ser enfrentada, né? Mas quem mata Marat não é o rei, não são as tropas leais ao rei. A letra E, disputa entre girondinos e jacobinos que culminou na execução do famoso líder popular. Marat era um líder radical, né, jacobino, e ele foi assassinado pelos girondinos, que eram também do Terceiro Estado, né, faziam parte daquele grupo revolucionário, né, e que em vários momentos entraram em rota de colisão girondinos e jacobinos, né, perseguindo e matando uns aos outros. Show? E durante o Tribunal Revolucionário, que a gente falou lá em cima, de Robespierre, muitos girondinos foram assassinados por acusação de conspiração contra a Revolução. Show? Então, letra E. Questão 68. Vocês escutaram o chorinho de Gabriel? Vamos lá. Questão 68 da página 16. Liberdade, igualdade, fraternidade. Essas três palavras, somadas à bandeira azul, branca e vermelha, tornaram-se símbolos das ideias defendidas e das reivindicações no movimento chamado Revolução Francesa. Com relação à Revolução Francesa, é possível inferir que das revoluções de esquerda ocorridas no século XIX, já para aí, gente, a Revolução Francesa ela não pode ser inserida num termo de revolução de esquerda. Os conceitos esquerda e direita surgem, inclusive, na Revolução Francesa. Lembrando, a Assembleia, né, Constituinte, a Assembleia do Terceiro Estado, né, ela se forma e os girondinos se colocavam à direita e os jacobinos à esquerda, né? E aí surge essa ideia da esquerda ser uma ala mais radical e a direita uma ala mais conservadora. Mas ambas, nesse contexto da Revolução Francesa, ambas são revolucionárias, ok? B. Apesar de sua relevância histórica, a Revolução Francesa não influenciou qualquer movimento revolucionário ou reivindicatório fora do território europeu. Gente, o processo de independência da América Espanhola vai ser todo muito influenciado pela Revolução Francesa. Gabriel tá com tudo, já já eu vou lá, gente. C. A relevância da Revolução Francesa pode ser compreendida por ter sido, entre outras coisas, o primeiro movimento político que instaurou popularmente um governo de uma mulher. Esta foi personificada como Marianne e foi representada por Delacroix no famoso quadro Liberdade Guiando o Povo. Gente, a gente vai ver que as mulheres elas se organizam na Revolução Francesa, elas têm um papel preponderante, mas elas não terão seus direitos reconhecidos pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, por exemplo.
né, haverá uma proposta, né, feita por uma escritora com seu pseudônimo Olympe de Gouges, mas que ela vai ser presa e decapitada por causa dessa ideia. Então vejam só como é, as revoluções elas acontecem, né, mas existem permanências também, né, não há um rompimento completo. Então a ideia de uma sociedade patriarcal, machista, ela permanece, né, e a mulher que é representada por Delacroix, ela é o símbolo da liberdade, não da mulher é, enquanto ator social, ok? É uma mulher idílica, é uma mulher ideal, né? É uma ideia, não é fato. D. A Revolução Francesa teve reverberações não apenas na Europa, mas também na América. Uma das principais foi certamente a influência que exerceu sobre a independência dos Estados Unidos. É uma questão cronológica, gente. A independência dos Estados Unidos aconteceu antes da Revolução Francesa. Show? Letra E. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 1789, ainda que ressaltasse a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei, era excludente em relação às mulheres. Comentei isso, né, recentemente. Tal fato auxilia a compreender a composição da Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, escrita por Olympe de Gouges em 1791, que não vai ser aprovada e Olympe vai ser decapitada, certo? Então, letra E, gente. Tá marcada D, mas a letra E, viu? Acho que eu esqueci de botar a, o xizinho no correto. Perdão, é letra E, ok? Vamos lá de era napoleônica, eu vou olhar Gabriel, volto já. Vamos lá, Gabriel tá bem, tá bamando. Seguimos. Era napoleônica, gente. Napoleão Bonaparte, general, faz parte do diretório girondino, consegue vitórias extremamente importantes, tanto na manutenção da revolução, quanto na expansão da ideia da revolução durante esse período. Dentro das tensões durante o processo revolucionário, Napoleão ele consegue cooptar apoios importantes tanto entre os girondinos quanto na pequena burguesia e até mesmo na Igreja Católica, que apesar de ter sido combatida durante muito tempo, durante principalmente o terror jacobino, ainda permanece e ainda é influente na França, ok? Lembrando que durante a Revolução Francesa houve, por exemplo, revolta de camponeses contra a Revolução, né, e que foi reprimida, obviamente, né? A Revolução Francesa ela não é um evento histórico do bem contra o mal, não, jamais, mas muda a história do mundial como um todo, ok? Vamos lá para a Era Napoleônica, esse período de governo de Napoleão posterior à Revolução Francesa, e vamos lá. Considerando o contexto histórico e os desdobramentos da Revolução Francesa, assinale a alternativa que caracteriza a Era Napoleônica. Retorno da monarquia absolutista ao poder por intermédio da extinção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gente, por mais que Napoleão ele se torne posteriormente um imperador e governe muito semelhantemente a um rei absolutista, né, não há extinção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Existe, na verdade, algumas reformas, né, como o Código Napoleônico, né, uma série de leis que vão ser criadas a partir do governo de Napoleão. Né? B. A ascensão política de camadas populares, conhecidas como sans-culottes, o que provocou a radicalização do processo. Esse processo aconteceu durante a Revolução. Né? Os sans-culottes tiveram um papel, principalmente em Paris, né, muito importante para o regime. Letra C. Para a Revolução, quero dizer. Letra C. Fim do antigo regime e implementação da monarquia constitucionalista inspirada nos ideais jacobinos. Gente, só lembrar que Napoleão era um dos deputados girondinos, né? Tinha uma ideia mais próxima ao dos girondinos. Início da Assembleia dos Estados Gerais, repressão aos monarquistas e derrota da primeira coligação europeia anti-francesa. Gente, existe uma repressão, né, dessa coligação anti-francesa, mas todo esse processo acontece dentro da Revolução Francesa e não na Era Napoleônica. Letra E. Consolidação da Revolução Burguesa na França por meio da contenção dos inimigos internos, monarquistas e jacobinos, e sua expansão para a Europa. Perfeito, gente.
Então, a era napoleônica se consolida, né, como um momento da consolidação das ideias da Revolução Francesa na França, por mais que hajam as contradições, né, de Napoleão ter se tornado um imperador e, e contém aí os inimigos internos e expande as suas ideias para a Europa. E aí, dentro desse contexto, existem as guerras contra a Inglaterra, a Batalha de Waterloo, né? Existe a conquista da Espanha, né? E a retirada do então rei. Existe o bloqueio continental e a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Tudo inserido dentro desse contexto de expansão da ideia da Revolução Francesa pela Europa nas chamadas Guerras Napoleônicas. Show? Então, questão letra E. Vamos lá para semana 8 e 9. Revoluções liberais no século XIX. Aí a imagem de Delacroix que a gente viu numa questão anterior. Questão 71 na página 17. Exposta no Museu do Louvre, a obra Liberdade Guiando o Povo remete à existência de questão social ainda hoje debatida. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre modernidade e vida social, é correto afirmar que a obra representa a luta de estratos sociais em defesa da igualdade jurídica e pela conquista dos direitos de cidadania. Muito bonita essa opção, a gente vê, né? Nessa imagem, né? Diversos homens vestidos com trajes que sugerem pertencer a diferentes grupos sociais, né? Crianças, homens, mulheres, trabalhadores, burgueses, né? Todos estariam juntos em vista, né, da obtenção dos direitos, né, à cidadania. Letra B. Primeira tentativa de revolução social do proletariado moderno contra a burguesia. Poderíamos dizer que seria a Comuna de Paris, certo? Mas aí não está dentro desse contexto. C. Participação popular na luta pelo direito do voto pelas mulheres e contra o trabalho infantil. Novamente, a imagem de Delacroix, da mulher, ela não se remete a um grupo social, mas a uma ideia, certo? A liberdade. D. O repúdio ao caráter sangrento das revoluções populares produtores de regimes ditatoriais. Não, não existe esse repúdio. Na verdade, existe uma valorização aí. Letra E. A democracia que atinge a plenitude quando homens, mulheres e jovens pegam em armas. Não, não existe uma busca, né, pela democracia aí. Está mais relacionado à república e à cidadania. Né? República e democracia são coisas diferentes, vale lembrar. Ok? Então, letra A. Show? Observe o documento abaixo. Nós temos aqui um jornal, né, da Comuna de Paris, República Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A Comuna de Paris decreta: 1. Alistamento está abolido. 2. Nenhuma força militar diferente da Guarda Nacional será criada ou introduzida em Paris. 3. Todos os cidadãos farão parte da Guarda Nacional. Com relação à Comuna de Paris, é possível inferir que, letra A, fortaleceu a posição dos militares diante da sociedade francesa. Não. Os cidadãos se tornaram militares, não os militares se tornaram fortalecidos. B. Baseou-se no ideal centralizador do absolutismo. Não. Na verdade, é uma proposta de sociedade alternativa. C. Estimulou os privilégios e a hierarquização da sociedade. Não. A Comuna de Paris surge como um movimento que vai inspirar lá na frente, né, o comunismo, né, o socialismo. D. Instituiu o ensino religioso em toda a França. Não, não, não. Era um movimento a lei exclusivo de Paris e tinha, né, fortes ranços secularistas. Letra E. Foi fonte de inspiração para o movimento operário. Sim. Inclusive, gente, Lenin, durante a Revolução Russa, logo após, né, a obtenção do poder, a tomada de poder, quando se passam aí, se eu não me engano, 40 dias, que foi o que durou a Comuna de Paris, né, disse que Lenin vibrou muito, porque o movimento dele já durava mais do que a Comuna de Paris. A Comuna de Paris serviu como uma grande inspiração para os movimentos operários, inclusive a Revolução Russa. Show? Então, letra E. Página 74.
Carta da Jamaica. Vamos lá. Leia o texto a seguir. É uma ideia grandiosa para entender formar de todo o mundo novo uma só nação com um só vínculo, que ligue suas partes entre si e com o todo, já que tem uma mesma origem, uma mesma língua, mesmos costumes e uma religião. Deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que haverão de formar-se. Considerando o extrato da Carta de Jamaica, de Simão Bolívar, e com base nos conhecimentos sobre as independências na América Espanhola, assinar a alternativa correta. Então, gente, existia um projeto de Bolívar de unificar os estados que iriam se formar a partir da independência da América Espanhola num único estado, num único país, né, que iria do México até a Patagônia. Imagina o tamanho disso. E a capital seria no Panamá, justamente por causa do Canal do Panamá. Seria uma grande potência inimaginável, mas não deu certo, né? Então, letra A. Os movimentos de independência da América Espanhola foram impulsionados pela tentativa de invasão napoleônica no Haiti recém-libertado. A Carta de Jamaica foi o documento que fundamentou esses movimentos. Gente, existe uma tentativa de repressão da Revolução do Haiti, mas não é isso que gera o processo de independência da América Espanhola. Já estava rolando. B. Os movimentos de independência foram liderados por mestiços e escravos que ansiavam conseguir a liberdade expulsando os espanhóis. Gente, os principais líderes, né? Óbvio que existe, né? Por exemplo, Tupac Amaru, líderes mestiços e escravos, né? Que vão se tornar notáveis, mas principalmente a força, né? Que vai direcionar, vai conduzir politicamente, né? Esses processos é de uma elite local, que se chama de crioulos. Lembrando que a sociedade colonial espanhola tinha os chapetones ou ibéricos, que eram os nascidos na metrópole, e logo abaixo os crioulos, que eram esses mestiços. Desculpa, que eram esses filhos dos espanhóis nascidos na colônia, não eram os mestiços, certo? E aí esses crioulos, por mais que fizessem parte de uma elite, eles não tinham acesso aos mesmos benefícios, aos mesmos privilégios que os chapetones. E eles conduziram esse processo revolucionário, certo? C. Simão Bolívar foi um grande artífice das independências da América Espanhola. Seu carisma e poder de mando permitiram unir todos os movimentos em uma grande frente libertadora que começou na Argentina em 1816, chegou até a Colômbia em 1821. Gente, ele não era o único, houveram vários, né, os chamados Libertadores da América, e esse que começa na Argentina, né, é chamado José San Martín, né, que vai se juntar com Bolívar em um certo momento, vai ter um momento recheado de mística, né, que é a Conferência de Guayaquil, que os dois vão entrar numa sala e debater, e depois dessa conversa Bolívar desiste do seu projeto e vai-se embora para o exílio. Né? D. O projeto de Simão Bolívar era tomar as colônias governadas pela Espanha, tornar, na verdade, as colônias governadas pela Espanha em uma grande confederação de estados nos moldes das colônias americanas do norte, porém as diferenças entre alguns líderes no interior do movimento anticolonial não viam com bons olhos esse projeto. Perfeito, gente. Letra E. A Carta da Jamaica foi a primeira declaração de independência das colônias espanholas. Não, gente, a Carta da Jamaica ela é datada... ela é posterior à independência da Argentina, a primeira independência da Argentina. A Carta da Jamaica, se eu não me engano, é 1823, algo assim. Não me lembro especificamente, certo? Mas ela não é a primeira, tá? Então, letra D, de dado. Questão 75, página 18. Em determinados períodos da história, há mudanças significativas que acontecem em curto espaço de tempo. Foi assim no início do século XIX, mais precisamente entre 1808 e 24, na América de colonização espanhola. As autoras nesse trecho em particular estão se referindo a que conjuntura especificamente? Letra A. As diferentes revoltas de escravos nos vice-reinos espanhóis, as quais foram responsáveis pela abolição do regime de trabalho compulsório na América Espanhola ao longo da primeira metade do século XIX. Não só, né? A revolta de escravos está mais ligada à Revolução do Haiti. Letra B.
as lutas de indígenas e mestiços pela expulsão da Igreja Católica dos domínios espanhóis. Não, gente, vai ver inclusive que essas populações elas são muito católicas, né, elas vão aderir muito a esse processo de colonização cultural que o catolicismo representou. Letra C. Ao movimento político iniciado pelas elites nativas, os chamados crioulos, no século XIX, tendo em vista a substituição do domínio espanhol sobre os territórios americanos por uma monarquia constitucional soberana e independente do jugo europeu. Monarquia constitucional, não, gente. Influência do iluminismo, ideal republicano. Letra D. A constituição no início do século XIX de diferentes vice-reinos no território sob dominação espanhola, tendo em vista o maior controle e melhor administração das colônias espanholas da América. Não. Letra E. Ao contexto das lutas pela independência política das diferentes porções do continente americano e a decorrente formação de estados nacionais republicanos nesse vasto território. Perfeito, gente. Pessoal, percebam como toda a América Espanhola ela vai se fragmentar em várias repúblicas e como a América Portuguesa ela irá manter a sua unidade territorial formando um império. O processo de emancipação política do Brasil muito mais conservador do que o processo de emancipação política da América Espanhola. Se isso foi bom, a gente não sabe, porque inclusive foi mantida a escravidão no Brasil, enquanto na América Espanhola já foi um processo muito mais rápido da abolição. Então, letra E. Unificação da Alemanha e Itália não é um conteúdo que cai muito, gente, mas é importante a gente ressaltar, né? Atualmente, a Itália e a Alemanha são dois dos destinos mais almejados pelos imigrantes que fogem dos conflitos na Síria e na África subsaariana. No entanto, no século XIX, o fluxo migratório era bem diferente. Eram os cidadãos destes territórios europeus que buscavam refúgio e melhores condições de vida em outros lugares, principalmente no continente americano. Observe os relatos abaixo que tratam desse contexto. Gente, contexto da imigração vindo para o Brasil, por exemplo, né? Então, esses trabalhadores que vão vir substituir a força de trabalho escrava, eles são fugidos, né? O processo de unificação da Itália e da Alemanha vai passar por guerras, né? E por muita fome, muita crise. Então, as pessoas passavam fome lá e fugiam de lá em busca de melhores condições de vida. O processo de unificação da Alemanha vai ser conduzido pela Prússia, e aí nós temos a figura de Otto von Bismarck, né? Uma integração econômica entre os estados germânicos e a guerra franco-prussiana vão ser os elementos que vão favorecer esse processo de unificação. No caso da Itália, a gente vai ver vários modelos, vários projetos de unificação, né? E principalmente o de Piemonte-Sardenha, que é um estado ao norte da Península Itálica. Haviam vários estados, né, nessa região da Península Itálica, e movimentos mais guerrilheiros, populares, né, como o de Giuseppe Garibaldi, as Camisas Vermelhas, né, que vão gerar conflitos, vários conflitos, né, dentro da Itália para essa emancipação. E elementos culturais são muito importantes para essa unificação, como a língua, a cultura, a história, né, e são países que vão se unificar tardiamente e o seu processo de desenvolvimento industrial também vai ser tardio, a busca por colônias tardio, né, e a gente vai ver que, por exemplo, a Alemanha e a Itália vão ser dois países que vão se unir, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra, contra os inimigos, nesses conflitos mundiais. Então, aqui o documento. Fala anônima de um italiano para o ministro de Estado da Itália no século XIX, em carta exposta no Memorial do Imigrante em São Paulo. Que entendeis por uma nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonarmos a nossa pátria? Mas é uma pátria, a terra onde não se consegue viver do próprio trabalho? O outro, relato feito por Robert Lallement sobre os alemães que migraram para o Brasil, presente no livro Viagem pela província do Rio Grande do Sul. Parece-me que os nossos bons compatriotas nesta natureza sul-americana livre, onde estão expostos a lutas peculiares contra obstáculos naturais, desenvolvem ainda mais determinação em resolver e agir. Por entre dificuldades começaram eles,
mas conquistaram o solo, e os que na Alemanha eram criados tornaram-se senhores pelo direito do trabalho. A gente vê aí, né, uma contestação de um italiano dizendo: não, você prefere que eu fique na Itália morrendo de fome do que vir para cá? E um alemão dizendo que na Alemanha nós éramos criados, agora nós somos senhores aqui, né? Então muitos desses imigrantes, né, vão conseguir se estabelecer, alguns até fazer fortuna, né, aqui no Brasil. Então vamos lá. De acordo com as informações acima, é possível inferir que A. O italiano autor da carta exaltava as autoridades do seu país por defenderem uma ideia de nação. Não, ele critica, né? B. Os deslocamentos para a América eram decorrentes das dificuldades de sobrevivência encontradas nos países europeus. É uma boa, vai no coração. C. Os processos de imigração, tanto no século XIX quanto na atualidade, seguem sempre a mesma direção, da Europa para a América. Não, gente, hoje a gente vê que a Europa é um polo de atração, né, dos imigrantes. Letra D. Nas novas terras para onde migraram, os alemães permaneceram sempre como criados. Veja que no final do texto ele diz, né? Nós éramos criados, hoje nós somos senhores. Letra E. Os imigrantes europeus eram considerados preguiçosos, sem motivação e sem capacidade de solucionar os problemas cotidianos. Gente, inclusive a imigração europeia foi incentivada pelo governo brasileiro porque estava dentro de uma ideia de branqueamento da população brasileira, né? Então nós tínhamos muitos pretos, muitos indígenas, muitos mestiços. Então vamos trazer europeus para cá que são intelectualmente desenvolvidos e tal, e são brancos, e vão branquear o Brasil. Havia essa ideia, né? Racista, eugenia, mas havia, certo? Então, letra B. Imperialismo, gente. Imperialismo pode ser o europeu ou o americano. Uma nova relação de exploração que é diferente do colonialismo do século XVI e XVII. É uma nova relação de exploração agora no século XIX, ocasionado pela segunda Revolução Industrial, certo? Então, questão 81 da página 19. Se a América Latina não foi esquartejada como a África, deveu-se ao fato, é preciso reconhecê-lo, de ter sido, sem que houvesse solicitado, um tutor ousado, porque se atreveu a dizer que a América era para os americanos, num momento em que apenas tinha a ilusão de ser uma potência. No entanto, quando esse tutor se transformou em grande potência, mudou seu discurso e gritou que era dono. Nós estamos falando dos Estados Unidos com relação à América Latina. E essa América para os americanos é uma característica, um lema da doutrina Monroe. Vamos lá. A partir da análise do texto, é correto afirmar que, letra A, a América Latina, desde a primeira metade do século XIX, é um instrumento do imperialismo estadunidense que historicamente impôs àqueles países políticas como a doutrina Monroe e a política do Big Stick. Doutrina Monroe, América para os americanos, os povos se autogovernarem. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, por exemplo. E a política do Big Stick, que é uma política de fiscalização, principalmente da região do Caribe, né, que os Estados Unidos vai tomar para si, né? Então, Cuba vai ser um protetorado, Porto Rico, inclusive Porto Rico está para se tornar um estado dos Estados Unidos, né? E principalmente o Canal do Panamá. Lembra que Bolívar queria fazer do Panamá sua capital? Os Estados Unidos tomam de conta lá naquela região para conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico, certo? B. As divisões sofridas pela África decorrentes do imperialismo do século XIX não puderam acontecer no continente americano em virtude da imposição ao respeito feita na Conferência de Berlim entre eu e as potências europeias. Não, os Estados Unidos não participou da Conferência de Berlim. C. O século XIX viu nascer uma pretensa hegemonia estadunidense sobre os países latino-americanos, envolvendo disputas, desde aquela época, entre capitalistas e socialistas. Não, isso vai vir posteriormente, certo, gente? Na Guerra Fria. D. Os americanos há 2 séculos convivem com supremacia estadunidense sobre diversos países do continente, resultando em políticas impositivas como boa vizinhança e aliança para o progresso. Essas políticas que vão estar ali ambientadas no pós-Segunda Guerra, né, Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra, elas não são políticas impositivas, né? São auxílios financeiros, são financiamentos, são de influência, né? E os países vão aderir, né,
por causa do contexto da Guerra Fria e a expansão da zona de influência americana. Letra E, a América sempre foi protegida, resultando na criação de diversos acordos econômicos e na aliança de todo o continente em torno dele, apesar do domínio dos Estados Unidos existente sobre o restante do mundo. Também não, gente. Então, letra A. Vamos pular essa para a gente se aproximar do fim. Questão 85, página 20. No final do século XIX, discursos científicos se estabelecem, a partir de características físicas e culturais, uma classificação dos povos e uma desigualdade das raças. Mas são, sobretudo, as revistas de geografia e etnografia que influenciam os colonos ao refletir sobre os melhores métodos para civilizar nossos negros. Considera-se de fato que os povos que não pertencem à raça branca são atrasados, infantilizados. Gente, vamos lembrar darwinismo social, certo? Frenologia, uma ciência que criou um método para medir áreas do crânio para dizer se você era propenso ao crime ou à ciência. Determinismo geográfico, regiões mais frias favorecem o desenvolvimento intelectual, enquanto regiões mais quentes, mais tropicais, são mais inquietas, mais relacionadas aos prazeres do corpo, à dança e tal, essas coisas, né? Então, algo extremamente determinista, né? Extremamente na ideia do positivismo, né? Gabriel de novo aí chegando. Considerando o texto, os conhecimentos sobre a história europeia no final do século XIX, pode-se concluir que as argumentações ideológicas procuravam legitimar socialmente projetos expansionistas. Olha só, gente, o imperialismo ele precisava de uma justificativa. E existiam duas justificativas principais. A primeira era a missão civilizadora, né? A ideia de que a Europa estava levando a civilização para povos subdesenvolvidos, para povos selvagens, né? E essa missão civilizadora era baseada na fé cristã, seja protestante ou católica, e na ciência, né? Então iria se educar aquele povo tanto na fé quanto na ciência, levando progresso para aquelas regiões, né? E isso eram argumentações que tinham um cunho científico, mas a gente sabe que hoje é uma pseudociência, né? B. As afirmações da antropologia científica refutavam os artigos dos periódicos de grande circulação. Não, gente. Existiam estudos, né? Se diziam estudos naquela época que afirmavam que branco era superior a negro. C. As anexações de territórios estavam desvinculadas de interesses econômicos dos estados conquistadores. Gente, o imperialismo ele está literalmente intimamente ligada às demandas da segunda revolução industrial, beleza? D. As trocas culturais entre as nações eram vistas como uma comprovação da diversidade social da humanidade. Não se valorizava essas trocas, certo, gente? Letra E. As potências pretendiam fortalecer militarmente os povos dominados por meio da medicina tropical, de forma alguma, certo? Então, letra A. Vamos finalizar agora com a Primeira Guerra Mundial. À noite, arrastando-se pela cratera de projétil e enchendo-a, a lama observa, como um enorme polvo. Chega a vítima, deita-lhe a sua baba venenosa, cega, aperta o círculo à volta dela, enterra. Mais um disparo, mais um que se foi. Os homens morrem da lama, como morrem de balas, mas é mais horrível. A lama é onde os homens se afundam e, o que é pior, onde afundam as suas almas. A lama esconde os galões das divisas. Há apenas pobres bestas que sofrem. Vejam, ali, manchas vermelhas no mar de lama. Sangue de um homem ferido. O inferno não é o fogo. Isso não seria o máximo do sofrimento. O inferno é a lama. O texto, escrito por soldados franceses, testemunha do que ocorria em 1917, é uma perfeita descrição da letra A, guerra de movimento, primeira fase da Primeira Guerra Mundial, onde as tropas estão se movimentando até se estacionarem. Blitzkrieg, estratégia militar da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Gente, detalhe importante. Sempre que a gente for falar de Primeira e Segunda Guerra Mundial, vocês têm que ter muito cuidado para não confundir as informações de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem coisa que aconteceu na Primeira, tem coisa que aconteceu na Segunda, são diferentes. E muita gente erra isso, certo? Então, a Blitzkrieg é da Segunda Guerra Mundial, uma estratégia de guerra
da Alemanha nazista. Letra C, Guerra de Trincheiras, né, que é esse segundo momento onde as tropas se estacionam, cavam as trincheiras e a mobilidade das tropas é muito pouca, né? Guerra de Mentira, que é um episódio da Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Suja, que, enfim, é um termo que não entra aqui, tá? Então, Guerra de Trincheiras, e essa lama está no que se chama de Terra de Ninguém. Quem assistiu aí a Mulher Maravilha, né, vê ela passando lá na Terra de Ninguém. O mundo, questão 90, página 21, o mundo que surgiu por detrás das trincheiras da Primeira Guerra Mundial foi modificado em aspectos que alterariam a vida cotidiana de grandes populações e a organização do poder no mundo. Assinala a questão que representa essas mudanças. Letra A. Revolução Russa, partilha da África, desenvolvimento de novas tecnologias e expansão do islamismo. Errado aí tá. Partilha da África, que foi antes, e expansão do islamismo, que bem antes. Letra B. E aí, inclusive, a gente vê que na Primeira Guerra Mundial a gente vai ver a queda do Império Otomano, que é um império islâmico de milenar, quase, né? De vários séculos que vai cair. B. A ascensão estadunidense como nova potência mundial, a ascensão dos fascismos, maior participação das mulheres nos postos de trabalho e comando. Olha só, Estados Unidos se torna uma nova potência mundial, porque vai entrar na guerra só em 17, né, e vai desequilibrar a guerra para o lado da Entente. Né? Os fascismos vão surgir nesse pós-guerra, né, nesse entre-guerras. Né? E o fato das mulheres, dos homens terem ido para a guerra, inseriu as mulheres no mercado de trabalho, dando ela posto de trabalho e às vezes até de comando. Letra C. A ascensão estadunidense como uma nova potência mundial, surgimento de novas tecnologias, um processo de desarmamento na Europa e incentivo à reconstrução da Alemanha. Gente, vejam só, reconstrução da Alemanha, não. Tratado de Versalhes, que foi ao fim da Primeira Guerra Mundial, foi na verdade uma grande punição à Alemanha. A Alemanha foi considerada a culpada da guerra. Teve que pagar pesadas indenizações e restringir sua força militar, sua força econômica, que jogou ela numa crise profunda. Letra D. Ascensão dos fascismos, maior participação das mulheres, pós-trabalho e comando, início da Guerra Fria. Início da Guerra Fria é na Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial. Letra A, início da Guerra Fria, no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, letra B. É isso, gente. Foi corrido, foi cansado, mas é isso aí. A gente faz o melhor para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se você está vendo esse vídeo primeiro, ainda tem o de Brasil, mas estou à disposição de vocês para qualquer dúvida via WhatsApp. Alguns têm me procurado, têm feito perguntas e eu sempre busco responder o mais rápido possível, beleza? Que Deus os abençoe, bons estudos, estamos bem perto, vai dar certo, mantenham a calma, mantenham o foco, vai dar tudo certo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.